Salve, salve, nação rubro-negra, trazendo mais um vídeo aqui no canal para vocês. Hoje, galera, vamos fazer aqui mais uma reação do jogo aberto com Renata Fã, Edu da Sena, Ronaldão, Cicinho, comentando tudo sobre o Mengão, né? Que teve o jogo de ontem, perdeu pro Bangu, mas vai falar também sobre atualizações sobre o mercado da bola de Paquetá, que o West Ham já aceitou vender o jogador. Mas tem uma reviravolta aí no meio. Então assista ao final e não perca nada sobre o Mengão aqui. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Campeonato Carioca. Já começou, teve jogo antecipado da quinta rodada entre Flamengo e Portuguesa, mas agora tá valendo a competição, realmente tá acontecendo. E o Mengão, que ainda é alternativo, bem diferente, não tem Felipe Luiz, perdeu pro Bangu. Já o Fluminense se deu bem diante do Madureira e tem gente querendo espaço no time do Subeldia que não comandou a equipe. Sem bonita, o time sub-20 do Flamengo foi surpreendido pelo Bangu nos primeiros minutos. Logo aos 3, Garrincha lançou PK, que ganhou na corrida do zagueiro e estufou a rede. Aos 12, o haitiano Garrincha acertou o ângulo. Golaço! Com a camisa 7, fez lembrar o anjo das pernas tortas. Não gosto muito de comparar porque a gente sabe como que foi a história dele. O cara foi um gênio, mas graças a Deus aí, posso dizer que eu tive sorte, a sorte dele, né? O rubro-negro diminuiu o prejuízo aos 19. Bruno saiu mal e Guilherme tocou por cima. Joshua poderia ter empatado ainda na primeira etapa, mas o goleiro Bruno e a trave impediram. Festa do Bangu, que voltou a vencer o rubro-negro após 24 anos. O Flamengo segue sem ganhar no Campeonato Carioca. Somou apenas um ponto. Apesar disso, o planejamento permanece o mesmo. No próximo sábado, diante do Volta Redonda, mais uma vez o time sub-20 estará em campo. Algumas peças da equipe principal só devem estrear na rodada seguinte, no clássico contra o Vasco, na próxima semana. A partida marcou ainda a despedida de Wallace Ian, que está sendo vendido para o Red Bull Bragantino. Sou um garoto que aprendi muito aqui. Tô indo embora de casa, mas espero dar bastante alegria aí. Gente, um jogador promissor, mas teve problemas extra-campo no Flamengo e agora é negociado com o Bragantino. E é um atleta que é muito diferenciado na função de atacante. Vamos ver o que ele vai render na próxima equipe. Mas, Edu, pensando em Campeonato Carioca, o Flamengo é outro time, dando oportunidade para os garotos, uma pré-temporada muito pequena, muito curta, e mesmo assim, tentando num jogo com chuva, não é? Um adversário que está treinando há mais tempo, acabou sucumbindo e não venceu o jogo. É a segunda partida sem vitórias no campeonato. Não é, Renata, porque você não está vencendo que você vai mudar o planejamento. Eu acho que o planejamento está sendo muito bem feito para o Flamengo. O Flamengo está pensando lá na frente e é isso que tem que fazer. Não é porque os resultados não estão acontecendo que você vai ter que atropelar o processo. Então o processo tem que ser bem feito, como o Flamengo está fazendo. O Luiz Felipe sabe realmente quem pode contar. E o Campeonato Carioca, com certeza, o Flamengo vai classificar para a próxima fase. Ronaldão, o Flamengo está pensando mais no Campeonato Brasileiro ou na Supercopa do Brasil diante do Corinthians? É bom pensar, hein? Porque nós temos aí um ataque fulminante para enfrentar o Flamengo aí. Nós temos o Guinegão, o Pedro Raul, nós temos o Yuri Alberto. O Yuri Alberto tá descansadinho, não apareceu ainda. Tinha que você mandar o Pedro Raul também para Porto Alegre junto com o Félix Torres. Ó, se quiser eu levo. Se quiser, se você quiser, vou pedir pro... O transporte é por sua conta? É por minha conta. Então, eu levo ele lá aqui, no braço ainda. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu gosto do Flamengo. O Flamengo tá correndo o mesmo risco que teve um time aqui na capital, que começou a escolher. Vou deixar esses caras de lado, vou começar a escolher. Escolher aqui, escolher ali. O que aconteceu no final do ano? Vice em tudo. Então tem que abrir o olho. Você tem que fazer o quê, Cicinho? A gente sempre fala aqui, Cicinho. Deixar os seus comandados com a faca aqui, no dente, com vontade, querendo. Não ficar mexendo na equipe. Felipe Luiz. Tá, mas se reapresentaram na segunda-feira. Como é que você faz o quê? Mas peraí, pô. Felipe Luiz. Você tá na guerra, você tem que estar esperto, bebê. É que o Flamengo agora tem que o Luiz Felipe aí, Felipe Luiz. É o Felipe Luiz. Felipe, né? É Felipe Luiz. O Flamengo teve que jogar o Mundial. Até esses dias estava disputando o Campeonato Mundial. Os caras precisavam de descanso. E outra,
o Campeonato Carioca, com todo respeito, o Flamengo vai estar na final daqui a pouco. Não tem pra onde correr. Azar, o Ronaldo aí traz esse discurso porque quer que os caras cansam. Quem vai... O azarado nessa situação é o Corinthians, que daqui a pouco tem uma final de Supercopa e vai tomar ataca. O Corinthians não ganhou nada o ano passado. O Corinthians tá de boa. O último campeão paulista, sabe quem foi? Irmão. Você é motivado por resultado. Tem um processo, tem que respeitar o processo. O cara tem que estar com a faca no dente em qualquer ocasião. Eles vão estar contra o Corinthians. Porque é o time que vai ser campeão. Não, contra o Corinthians todo mundo vai mesmo. Contra o Corinthians é um título direto. É um jogo só e que vale uma taça importante. Agora tem o Fluminense, que deu a oportunidade. Hora de falar sobre o Flamengo, animado com a possibilidade de acertar a compra em definitivo do Paquetá até o fim dessa semana. A operação segue sendo bem complicada, mas o Paquetá tem feito todos os esforços do mundo para não permanecer no West Ham. O jogador faltou ao treino dessa terça-feira e nessa quarta se reapresentou para uma conversa franca com o Nuno Espírito Santo. Ele disse ao técnico português que não tem mais vontade em continuar na Inglaterra. Ele inclusive chegou a recusar a possibilidade de se mudar para o Tottenham. Outras alternativas que poderiam surgir também estão descartadas. O Paquetá deixou bem claro para o técnico português do West Ham que quer voltar ao seu país, ainda que precise abrir mão de dinheiro. Ele explicou toda a situação pela qual passou, com direito à investigação na Federação Inglesa, por uma suposta participação em esquema de apostas esportivas, e ele disse que só vai conseguir recuperar sua felicidade voltando ao Flamengo. Entre Flamengo e Paquetá está tudo absolutamente certo. Falta o sim do West Ham. A primeira proposta do Flamengo de 30 milhões de euros, mais 5 em bônus, foi recusada. O Flamengo já acenou com a possibilidade de alcançar até 40 milhões de euros. O West Ham bate na tecla de que gostaria de 49 milhões de euros, liberando o Paquetá apenas no fim da atual temporada europeia, ou seja, no mês de julho. Importante registrar que, se depender do Paquetá, a tendência é que essa situação seja resolvida ainda nessa semana. E o Corinthians... Negociação, Lucas Paquetá. A imprensa internacional noticiou, e o Vene Casagrande, no caso, eu confirmei, que os empresários de Lucas Paquetá recusaram interesses recentes do Chelsea, Tottenham e Aston Villa. Isso nas últimas semanas. O Paquetá já definiu, ele quer voltar para o Flamengo. E tem mais, ele se reuniu com o dirigente do West Ham, o treinador do West Ham, com a diretoria do West Ham, e disse: eu quero voltar para o Flamengo. Ele verbalizou novamente, e dessa vez em uma reunião com o próprio treinador do time, que ele quer voltar para o Flamengo. Ele não quer brigar para sair, ele tem total respeito pelo West Ham, pela história construída, pelo que o West Ham fez por ele, naquele período envolvendo o problema extracampo que vocês já sabem muito bem. O West Ham abraçou o Lucas Paquetá. Só que o Lucas Paquetá, nesse momento, ele não está feliz. Já falei isso para vocês. Ele quer voltar a ser feliz, ele quer voltar a ser abraçado, ele quer conquistar títulos importantes, porque ele não tem títulos importantes na carreira dele. O título mais importante que ele tem é a Copa América pela seleção brasileira. E ele tem o desejo de gritar é campeão. E ele sabe que a possibilidade de gritar é campeão pelo time de coração dele, o time que o revelou para o futebol, é enorme. Hoje o Flamengo entra em 2026 sendo favorito na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, na Recopa, na Supercopa, tudo. Então, eu acho totalmente compreensível, plausível o que o Lucas Paquetá está fazendo. Nossa, mas ele vai ter que reduzir drasticamente o salário dele. Beleza, se o West Ham for rebaixado, ele, de maneira obrigatória, ele terá o salário dele reduzido. E outra, você reduzir o seu salário para jogar no Flamengo não quer dizer que você vai ganhar um salário mínimo, não. Ele vai continuar ganhando uma quantia milionária, porém ele vai ter na vida dele, no dia a dia dele, algo que é intangível. É a felicidade, morar perto da família, morar no Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, vestir a camisa do seu clube de coração, a torcida gritar o seu nome no Maracanã, com mais de 60 mil pessoas gritando o seu nome. Isso não se compra, dinheiro nenhum compra isso. Eu falo, cara, tem certas coisas que não vale a pena você pensar só em dinheiro. E ele já tem muito dinheiro, ele está há 8 anos na Europa, gente. Você acha que dinheiro é problema para o Lucas Paquetá? Ah, mas quanto mais, melhor. Sim, concordo. Só que ele chegou aos 28 anos com muito dinheiro e ele vai continuar ganhando muito dinheiro, só que dessa vez no Flamengo. Caso ele, de fato, volte ao Flamengo, o que eu acho que as chances
aumentam a cada dia que passa. Ainda mais se o West Ham continuar a ladeira abaixo na Premier League, que é o que está acontecendo, porque o time tem grandes chances, sim, de ser rebaixado. E automaticamente o Lucas Paquetá ficaria mais barato para os cofres do Flamengo. A ver, teremos reuniões do Flamengo com o West Ham nos próximos dias. Não dá para cravar que será nessa sexta-feira, eu tenho medo de falar, vai ser nessa sexta, e a reunião não acontecer e ficar criando uma expectativa muito grande em vocês. Então vamos aguardar, a gente vai acompanhando, mas pelo menos temos essas ótimas notícias aí. Eu tô animado. E você, torcedor rubro-negro, tá otimista? Eu tô. Se eu fosse você, ficaria otimista também. Rival, que é o Flamengo, que tropeçou mais uma vez, gente. Então, Igor Dorileu chega mais e conta tudo pra gente. Bora! Oi, Igor! Tudo bem, Mirelle? Boa noite para você, para todos que nos acompanham no Esporte Total. Olha, 9 anos depois, o Flamengo voltou a jogar em Moça Bonita, encarou o time da casa, o Bangu, e pela segunda vez consecutiva, utilizou os garotos da categoria Sub-20, assim como foi na estreia no empate contra a Portuguesa. Inclusive, o time foi comandado pelo técnico da categoria, por Bruno Pivetti. E olha, o rubro-negro foi surpreendido logo no início da partida. Aos 4 minutos, PK abriu o placar para o Bangu. E ainda no início, aos 12 minutos, Garrincha, isso mesmo, haitiano Garrincha, camisa 7 do Bangu, marcou um golaço que fez lembrar o anjo das pernas tortas. O Flamengo até diminuiu o prejuízo aos 16 minutos com o Guilherme. O goleiro do Bangu, Bruno, saiu mal e o Guilherme tocou por cobertura. Na segunda etapa, o Flamengo tentou pressionar a equipe do Bangu, mas não chegou a criar tantas chances claras assim. E no fim das contas, quem fez a festa foi mesmo a torcida do Bangu. E olha, o Alvirrubro voltou a derrotar o Flamengo depois de 24 anos, nessa que foi a estreia da equipe da Zona Oeste no Campeonato Carioca, enquanto o Flamengo fez a segunda partida e soma apenas 1 ponto jogando aí com a equipe Sub-20. E esse jogo de hoje marcou também a despedida do atacante Wallace Ian, garoto que está sendo negociado com o Red Bull Bragantino. Bom, na próxima rodada, os dois times voltam a campo no sábado. O Bangu recebe o Madureira aqui mesmo em Moça Bonita, enquanto o Flamengo, ainda com o time Sub-20, visita o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. O Flamengo só deve começar a utilizar algumas peças da equipe principal na rodada seguinte, no clássico contra o Vasco, na próxima quarta-feira. Valeu, Igor, muito obrigada. E pra você entender, mas Mirelle, como assim? O Fluminense estreou no Carioca, mas o Flamengo já é a segunda rodada? Pois é, o Flamengo jogou nesse domingo contra a Portuguesa, né, do Rio de Janeiro, acabou empatando, mas era uma rodada adiantada, né? Era uma rodada da 5ª rodada, na verdade, porque vai acontecer no dia 1º de fevereiro, claro, a Supercopa do Brasil, gente. Flamengo, que é o atual campeão brasileiro, versus o Corinthians, que é o atual campeão da Copa do Brasil. Por isso, então, o Flamengo tem 1 pontinho porque empatou, né, com a Portuguesa do Rio de Janeiro e agora ele acabou perdendo do Bangu. Inclusive, Garrincha, o haitiano, né, autor desse golaço que decretou a vitória do Bangu, e o Wallace Ian, que está de saída do Fla, os dois deram uma palavrinha pra gente. Não tinha como estrear melhor do que isso. Graças a Deus, o mais importante é conseguir a vitória, né? Ter conseguido a vitória. Estreia desse jeito com um gol e uma assistência foi muito gratificante para mim. Emocionado pelo carinho da torcida, tudo no clube tem por mim. Sou um garoto que aprendi muito aqui. Tô indo embora de casa, mas espero dar bastante alegria aí. Valeu? Tamo junto. Pode falar. Valeu, Wallace. Portão 2 anos. Lá? Sucesso, Wallace. O Wallace Ian, então, muito emocionado, se despedindo, né, do Flamengo, e agora começa um novo caminho, uma nova jornada no Bragantino. Então, boa sorte. Bora de... Então é isso, galera. O Flamengo segue firme no mercado da bola, né? Em reforços, e está pronto, né, de anunciar Paquetá, né? Acredito que entre hoje e amanhã o Flamengo faça uma reunião com os dirigentes do West Ham para poder alinhar tudo isso, né? E temos que secar para que o West Ham perca os jogos seguintes, né?
Cada mais jogos que ele perde, mais a chance de Paquetá vir num preço mais em conta é melhor ainda. Porque quando o time rebaixa, né, todos os salários eles são reduzidos pela metade. Então, todos os jogadores querem sair, né? Então, acaba tendo aquela mudança, né? Então, quanto mais o time ele vai rebaixando, vai descendo ali, a tendência de jogadores sair é muito, muito grande. Inclusive, esse Tati Castelhano foi para lá, né? Então, no meio do ano, ele pode estar livre também no mercado aí para o Flamengo contratar. Ele não queria naquela hora, mas pode ir no meio da janela, que vai ser no mês de junho ali, depois da Copa do Mundo. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Conte sua opinião pra gente aqui, deixe seu like, inscreva no canal e ative o sininho para não perder no vídeo, que logo mais vou trazer a gente pra vocês aqui. Agora valeu e até o próximo vídeo.